chegando para mais uma conversa de quarentena com o tema Constelações Sistêmicas na Vida. Beleza? Espero que estejam todos bem. Eu me sinto muito feliz em estar trazendo essa possibilidade de compartilhamento com vocês. O amor equilibra tudo. Será? Então o desamor desequilibra tudo? Esse é o assunto. Vamos falar sobre o equilíbrio e o desequilíbrio dentro da visão sistêmica. Este assunto ele brotou em mim a partir de um sentimento de culpa por estar bem neste momento. Nós estamos há mais de 6 meses, eu continuo isolado, sem relação com o lado de fora da casa. Eu tenho possibilidade, eu me sinto muito gratificado por isso, mas eu sei que é um privilégio, porque muitos não estão podendo fazer isso, por vários motivos, e tem que sair para a rua, se expor e arriscar. E eu percebi que brotou em mim esse sentimento de culpa por estar bem. E eu sei que todo sentimento de culpa está relacionado com a minha criança. Minha criança sente esta culpa por estar bem. Já emerge em mim a questão da escassez. Porque estar bem é merecimento. Será que eu não mereço estar bem? Então já vem a falta, a escassez, que é um padrão familiar que eu tenho trabalhado de várias formas. Então, o que veio nesta medida com o olhar sistêmico? A quarta força do amor, que é a força do equilíbrio no dar e receber. A lei de compensação sistêmica. Vou desenvolvê-la desta maneira. Antes de nascermos, já estamos devendo. Exatamente isso. O que isso quer dizer? Que quando a gente é concebido, a gente recebe a vida. Nós estamos ganhando. Isso foi doado por alguém, pelos nossos pais. Na gestação nós recebemos tudo aquilo que a gente precisa. Nós somos nutridos, formamos ali. O corpo da mãe, biologicamente, nos dá tudo isso. Na infância, desde que nós nascemos, para viver a gente precisa ser cuidado. A gente tem de várias pessoas esse tratamento. Nós estamos recebendo muito há muito tempo. Na adolescência, mesmo com a história da rebeldia, que é um movimento muito forte que está acontecendo dentro, que é confuso, a gente está recebendo, a gente recebe no mundo o tempo todo. Inicia aí esse processo meio confuso, porque tanto que a gente recebe, a gente fica com uma dívida muito grande. Mas para quem pagar? E aí que eu entro com esse conceito de uma economia existencial. Ou uma contabilidade existencial, uma contabilidade do amor, que é esta relação de que a gente recebe muito e pode dar muito. E este momento de iniciar a maturidade, que é o grande salto, mas ao mesmo tempo uma grande crise nessa culpa, né, de ter recebido muito, e agora a oportunidade de poder dar. Inicia aí o sentido da maturidade. É essa sensação de que agora a gente pode dar para o mundo. A gente pode devolver tudo aquilo que a gente recebeu até então. E isso é muito dinâmico, que isso acontece o tempo todo. Lembrando, a ideia de que tudo que existe aqui no mundo tem a sua polaridade, né, tem o seu oposto. Quando há um desequilíbrio, imediatamente é acionado um sistema de busca de uma compensação. Porque essa é a dinâmica da vida. E essa busca constante dessa compensação para levar ao quê? A essa unificação, levar à unidade, à completude. Quando a gente chega neste lugar, brota na gente uma sensação de êxtase, uma sensação de pertencer ao todo, de transcender a simples condição de um indivíduo para nos expandirmos enquanto um ser maior, um ser mais transcendental. Esta lei de compensação sistêmica, ela é algo contínuo e dinâmico na natureza e na vida o tempo todo. E quais são as moedas que a gente tem para utilizar isso? A gente tem a moeda do dinheiro, por exemplo, dentro da relação que a gente vive no cotidiano. A gente tem o trabalho,
quando a gente está fazendo um trabalho e que está gerando um produto que gera resultado para alguém, dá uma satisfação enorme. Tu quer ver tirar a dignidade de uma pessoa, é tirar a possibilidade dela e a oportunidade dela de realizar as suas habilidades. E quantas pessoas estão sem essa oportunidade em função de estar emaranhadas, ou numa economia de mercado, ou nas suas relações pessoais e dinâmicas. Outra moeda ajuda, ajudar o outro numa condição de adulto, de não manipulação, servir incondicionalmente, servir o outro. Mas também tem a moeda do dano. Causar dano a alguém também é bom nessa medida, porque quando eu causo algo de forte em alguém, e ela pode receber como um dano, naturalmente vai brotar nela uma necessidade de busca de compensação. Então ela vem em mim e vai exigir isso. E isso faz parte da relação. Quando eu percebo isso de uma forma adulta, eu posso compensar aquilo que eu fiz, aquele dano, e nessa medida eu posso interromper esse conflito e ambos estão unificando algo possível naquela relação e ambos estão crescendo junto. Esse é um salto quântico, qualitativo e quantitativo também. Então as crises é o desequilíbrio destas polaridades em alguma área e é a possibilidade de crescimento, de unificação, de salto, conflito. Tudo isso é importante e necessário. De maneira alguma isso vem como algo que a gente não possa lidar, como se a gente estivesse recebendo um fardo impossível. Não existe isso. Existem pesados, existem destinos fortes. E eles vêm com uma carga de amor, uma força de amor na mesma medida para lidar com isso. Quando essa briga para o outro que recebeu o dano, ele retribui um pouco a mais, aí esse aqui vai se sentir no direito também, então isso vai indo, até que, de alguma maneira, haja o equilíbrio destas polaridades. Isso fica presente no campo de informações e vai continuar. Se esses dois aqui não puderam reconciliar isso, não puderam curar, isso fica armazenado no nosso sistema de informação e algum outro descendente, porventura, não se sabe porquê e nem como, vai tomar o lugar destes e volta esta necessidade de compensação. E que muitas vezes a gente não sabe de onde veio. Por isso que a gente diz, aceitar toda essa crise, aceitar o conflito, é a possibilidade de crescer e de resolver algo, de restabelecer, de reordenar dentro do sistema e liberar para a vida. Simples assim, ou complexo nesta mesma medida. Eu vou dar um exemplo em relação à minha vida, né? Eu tive essa percepção de que eu tinha uma facilidade para dar e uma dificuldade para receber. Opa! Desvencilhando isso, eu estava no automático. Quando eu dava bastante, eu escondia esta dificuldade minha em receber, que é vulnerável, porque quando eu dou eu me sinto maior. Todas as pessoas que eu dou bastante, porque eu sou um salvador, eu sou um doador, elas estão na minha mão. É uma relação de poder. E aí eu estou escondendo algo, que é essa minha dificuldade humana. Quando eu percebo isso, eu tenho que aprender a receber. Aí vem a minha percepção em relação a esse conceito de escassez que estava presente nas informações e nos scripts de vida que eu recebi. E está tudo certo. Recebi é para crescer, é para evoluir. O oposto disso, recebe muito e tem dificuldade para dar. Primeiro, na minha vida, muito mais lá atrás, na minha infância ou na minha adolescência, eu não reconhecia que eu tinha algo a dar, me sentia menor que os outros. E, ao mesmo tempo, eu não queria crescer nessa medida. Quando eu não consigo crescer, quando eu só quero receber, estou dizendo assim, os outros têm que prover, os outros têm que me dar. Isso é a criança, a nossa criança dizendo isso. Então, há que se amadurecer, há que se crescer ou se curar para buscar este equilíbrio. Hoje eu percebo em que área que eu preciso trabalhar e como que eu preciso trabalhar. Né? Realizando esses vídeos, por exemplo, é uma maneira que eu tenho para dar, para doar aquilo que eu tenho bastante. Mas aí vem uma lógica das relações. Eu dou o que eu tenho
e eu recebo o que eu posso. Eu não estou esperando o retorno imediato. Mesmo que quando eu pensei na formulação deste processo todo dos vídeos, sim, eu estou pensando que de alguma maneira mais gente vai me conhecer, mais gente vai me procurar, e aí eu vou ter um retorno e vou ter mais trabalho. Então eu vou ter mais possibilidades de devolver, mais de pagar. Esta economia é fantástica, eu adoro agora pensar desta maneira, me aliviou muito, está muito entranhado na gente essa lógica do capitalismo, essa lógica do empreendedorismo, da economia de mercado, baseada no lucro e na acumulação. Não, o lucro significa que se eu ganho, alguém perde, e se eu ganho, eu não estou pensando no outro. Acumular da mesma medida. Quando eu acumulo, quando eu tenho mais, alguém vai ter menos. Então a gente vê isso como uma injustiça social. De que forma eu tenho para lidar com isso hoje? O amor, a força do amor na busca desse equilíbrio. Eu não desvalorizo o dinheiro, pelo contrário, eu valorizo muito o dinheiro, mas tem algo, uma moeda muito maior que o capitalismo não reconhece, enfim, quando a gente percebe isso, nossa, dá uma explosão de força na gente. Qual é a moeda maior? Agradecer. O agradecimento é a moeda mais forte, porque agradecer ao que eu recebi, agradecer à vida é reconhecer que existe essa economia e que eu recebi. Quando eu reconheço isso, eu fortaleço todos que me deram alguma coisa. Não existe espaço-tempo, mesmo os que me deram lá na infância. Quando eu reconheço isso, eu fortaleço todos esses laços. Nós estamos entrelaçados, olha que bom. Nós estamos numa trama comum, um tecido, uma rede de relações sociais. E que é determinado tanto pela relação amorosa, pessoal, familiar, com os nossos, quanto com a sociedade, grupos sociais, escola, de lazer, e as guerras são relações sociais também. Tudo isso são relações sociais, certo? E existe essa trama, e como é que ela é dinamizada? Pelo desequilíbrio. O desequilíbrio mantém vivo esta relação. Quando esse desequilíbrio é potencializado, ele é causado constantemente, existe a possibilidade para os outros compensarem e devolverem. Há que se dar, há que se criar também, sem grilo nenhum, criar problemas para os outros, nessa medida que está dando a possibilidade. Nós estamos criando essa possibilidade para que o outro possa devolver e nisso saltarmos em consciência juntos. Servir-nos traz uma sensação de gratificação. É gratificante quando a gente resiste num conflito, quando a gente resiste, se apega numa dor, quando a gente não quer olhar para a crise, a gente se consome, se esgota, a energia se distancia da gente, a força da vida se distancia, e aí nós ficamos, como a gente diz, na morte. Quando é que a força vem? Quando a gente se rende a tudo isso. Render-se é uma atitude de amor, de gratificação a tudo isso. Servir ao coletivo é necessário, é importante. Cada vez que a gente dá, a gente devolve um pouco mais, a gente vai pagando um pouco mais. E esta dívida é a força do êxito na nossa existência. Exatamente assim. Então, assim, quando eu comecei a pensar onde é que eu devo mais, ou me sinto mais devedor, é ali que está o meu êxito. Onde a gente se sente mais em dívida, é onde está a nossa força de êxito e realização. E quando a gente dá sem esperar, a gente não está preso ao resultado. Então a gente está dando porque a gente tem. E a gente tem que cuidar muito, porque muitas vezes a gente dá sem olhar para o outro, se ele tem como receber, e aí o outro não está conseguindo receber aquilo porque ele não pode, não se sente apto, ou enfim, sem julgamento algum, ele sai fora, ele foge da relação. E quando eu não dou, ele também vai fugir, poxa, não tenho como crescer aqui. Então essa dinâmica oculta e inconsciente, ela está presente em todas as nossas relações de crescimento, relações sociais. Vamos ao exercício. Ele é simples, pontual, mas é o exercício que veio para nós. Tu vai fazer todo aquele rito de se centrar, de respirar, de se esvaziar, e o exercício vai ser esse. Tu vai colocar o pai e a mãe na tua frente. Aquelas figuras
Um olhar holográfico, pai do lado esquerdo, mãe do lado direito. Tu vai ficar de joelhos para que tu fique olhando para essa imagem holográfica de baixo para cima. E permite, simplesmente, sem falar absolutamente nada, de olho bem aberto o tempo todo. Deixa vir a emoção que vier, mas não feche os olhos. E deixe brotar dentro de ti o sentimento de gratidão. Só lembrando, nós recebemos a vida deles. A gratidão, acessa esta qualidade de sentimento na tua existência, o sentimento de gratidão. Somente isso. Faça isso quantas vezes quiser, e se difícil for na primeira vez, não tem problema, faça de novo. E volto a relembrar vocês. Qualquer questão que surja nesses exercícios, entre em contato comigo. Venha, vamos conversar, vamos trazer. E não se acanhe de procurar um constelador, porque hoje a maioria dos consteladores estão trabalhando online, eu também estou, então venham até nós, nos procurem, porque é muito importante e necessário. Certo, ter um acompanhamento. O nosso guia interno é fortalecido por algum mestre ou por outro guia de outra pessoa. E isto é bom. Certo? Beijo no coração.